Namastê, pessoal. Esse áudio aqui é para falar para vocês sobre a culpabilidade de outros, né? Assumir o problema de uma terceira pessoa. Falando assim fica complicado, né, de entender, né? Esses termos meio malucos. Mas eu vou explicar para vocês o que é isso na prática. É quando você tem uma pessoa do seu círculo de entes queridos que você vê sofrer e você quer passar aquela dor, tirar aquela dor da pessoa e passar para você. Você quer sentir a dor para que aquela pessoa não tenha mais a dor. Isso é errado. Pode parecer um ato de amor, né? É realmente um ato de amor. A intenção ela é muito boa. A gente só faz isso, só assume a culpa e o problema e a dor de uma outra pessoa quando a gente realmente ama. Então, não tem por que a gente acreditar que isso é errado, mas é. E aí eu vou explicar para vocês como é que isso acontece. Quando a esposa, por exemplo, ela vê o marido sofrendo com dor, com algum problema, e ela quer que aquilo pare, não consegue, ela chega ao ponto de pedir para que aquela dor que o marido está sentindo, ela passe a sentir, para aliviar aquilo por parte do marido. Isso acontece muito com os pais e seus filhos, né? Uma mãe ou um pai vê o filho doente, sentindo dor e tal, e aquilo angustia a ponto da pessoa chegar ao ponto de dizer de pensar de fato que quer sentir aquela dor, tirar aquela dor da criança, para que a criança não tenha mais dor, né? E coloca no lugar dessa criança, deixa eu sentir a dor por ela, algo nesse sentido, algo mais ou menos assim. E isso acontece com pessoas que realmente se amam. É uma esposa que faz em benefício do marido, marido que faz pensando na esposa, os filhos que fazem para seus pais, os pais que fazem para os filhos, irmãos entre si. Mas é errado, tá, gente? É errado. E eu posso dizer para vocês que aprendi a duras penas que é errado. Muito tempo depois. Só com o conhecimento e o entendimento sobre física quântica e sobre as energias e como elas se comportam é que eu pude entender que isso é errado. Até então, eu acreditava, como todos vocês, que isso era apenas uma prova de amor. Mas vamos lá, vamos explicar isso de forma científica. O que é um problema na vida de uma pessoa, seja ela qual for, seja qual for a idade? O problema é a aparição, né, a ação de energias negativas na vida daquela pessoa. E essas energias negativas, na maioria das vezes, fora algumas exceções, ela é motivada pela própria pessoa, né? Não é que seja culpa da pessoa, porque como eu já falei para vocês, culpa é uma coisa que não existe, né? Culpa é apenas uma simbologia criada por seres involutivos, né, seres de baixa vibração, e que fazem isso apenas para aprisionar os seres humanos. Nós fomos criados para ter vida e vida em abundância. Não foi para ter miséria, foi para ter dor, não foi para ter falta de saúde financeira. Não, é para ter vida e vida em abundância. O objetivo não é que a gente venha aqui na Terra para sofrer, para depois desse sofrimento todo a gente ir para o céu. Não, está errado pensar assim. Primeiro porque nem existe o céu, né? E depois porque já foi dito que nós realmente somos imagem e semelhança de Deus e viemos à Terra para ter vida em abundância. Então acreditar que sofrer faz parte da nossa vida é um erro. Ninguém tem que sofrer. Para ser feliz, ninguém tem que sofrer. E isso se acentua quando a gente vê um filho doente, sentindo dor, passando mal, e a gente fica indefeso sem saber o que fazer.
É quando a gente sente a necessidade veemente de se ajoelhar e pedir a Deus: por favor, passe a dor do meu filho, passe a dor da minha filha para mim. Deixa eu sentir, livra ele ou ela desta dor e deste problema. Muitos de nós, eu tenho certeza que muitos de vocês já passaram por situações parecidas, principalmente quem tem filhos, né? Já com certeza muitos de vocês já passaram por situações assim, ver um ente querido passando mal, doente, sem você ter o que fazer. Não dá, a gente fica indefeso. E nessa hora, por conta de uma crença que nós temos, que lá dentro dessa crença está escrito: você veio ao mundo para sofrer. Se você sofrer, você será feliz no céu. Por conta dessa crença, a gente chega ao absurdo de falar: meu Deus, por favor, tire o sofrimento de fulano de tal e coloque em mim. Deixa ele ficar bem. Muitos de nós já fizemos isso, eu falo para vocês, porque eu fiz quando a minha filha ela era pequena, né? Numa ocasião que eu não tinha conhecimento praticamente nenhum, nunca nem tinha ouvido falar em física quântica, mal conhecia de astrologia, tarô, cartomancia, essas coisas, estava aprendendo ainda, né? E numa ocasião, ela pequenininha, de 3 para 4 anos de idade, não me lembro o que era exatamente um problema que ela tinha de saúde, eu não lembro se era gripe, eu não lembro o que era. Mas era ruim de ver, foi muito ruim, foi muito traumático ver aquela cena. E aí eu cheguei ao ponto de me ajoelhar e pedir a Deus para tirar a dor dela e passar para mim. Mal sabia eu a besteira que eu estava fazendo naquela hora. Bem, tudo que acontece com a gente, como eu comecei a explicar, não é culpa nossa, né? O que acontece com uma pessoa não é culpa da pessoa, porque a gente tem que entender que não existe culpa, certo? A culpa é apenas uma crença, uma forma de aprisionamento. Quem procura a culpa está entrando de maneira errada na vida. Não tem que procurar culpa. Deus não procura culpados. Então por que a gente vai procurar culpa? Mas tudo que acontece na nossa vida é sim 100% responsabilidade nossa. Vocês sabem que o universo é perfeito e ele funciona por leis perfeitas. Uma delas, a do eletromagnetismo, que diz que vibrações semelhantes se atraem. Então, se você tem um pensamento, uma sintonia, uma sincronia de pensamento com emoção, e você manda isso para o universo, não tenha dúvida, o seu pensamento é uma vibração, a sua emoção é uma vibração. E essa dupla, pensamento e emoção, é a sua intenção sincronizada que tem vibração. Ela vai chegar no universo e vai voltar para você, trazendo para você vibrações exatamente idênticas às que você acabou de mandar. Então tudo que acontece na vida de uma pessoa, com raríssimas exceções, é motivado pela própria pessoa. E aí a gente se depara com a seguinte pergunta: tá, e criança? Criança não pensa negativo, nem pensa. Só que a gente se esquece que uma criança, ela é um ser de luz que está aqui para experienciar, para vivenciar, e que não é a primeira vez que esse ser de luz está aqui. Ele já passou por aqui por outras vidas. Então, aquilo que está acontecendo é, sim, de fato, responsabilidade da própria pessoa, da própria criança. Pode não ser desta vida, pode ser de vidas anteriores, mas é de responsabilidade da pessoa. Tudo, absolutamente tudo que acontece na vida de uma pessoa é motivado pela pessoa, em grau maior ou em grau menor. E se a gente tem um filho ou uma filha que estão passando por um problema qualquer que seja, e a gente se vê numa encruzilhada que força a gente a pedir a Deus: passe a dor do meu filho para mim, deixa eu sentir no lugar do meu filho, a gente está só fazendo besteira.
de forma científica, você está tendo uma intenção que vai contra o livre-arbítrio da pessoa. Seja seu filho, sua filha, seu esposo, sua esposa, o irmão, seus pais, é contra o livre-arbítrio da pessoa. E por ser contra o livre-arbítrio da pessoa, eu já expliquei para vocês o que acontece. Vocês estão mandando uma energia negativa para a pessoa. O que vai acontecer é piorar ainda mais a situação da pessoa. Se for um filho, a tendência é que piore. E o pior de tudo, volta para você energia negativa. Então, fazer isso, ter esse tipo de pensamento, nada mais é do que trazer mais coisa ruim para dentro daquele evento que já é traumático. E tem uma maneira de resolver isso? Tem uma maneira de resolver isso. A mais fácil é o Ho'oponopono. É você fazer o Ho'oponopono para você. Porque veja bem, a cura para tudo, ela vem de dentro, ela não vem de fora. Não é um médico que vai curar você. Não é um psicoterapeuta bam que vai curar você. Não é uma mulher mestre reiki, sei lá das quantas, que vai curar você. Não é um chinês milenar que vai curar você com a acupuntura. Não. Quem vai curar você é você mesmo. Sabe por quê? Porque todas as ferramentas, eu já falei isso para vocês em outros áudios, todas as ferramentas holísticas, elas funcionam por meio de uma energia universal. Esta energia universal é o próprio Deus em ação. É Ele quem cura. E olha que interessante, quando a gente começa a analisar as coisas. A gente sabe que é Deus que cura, ninguém mais. E onde é que está Deus? Deus não é onipresente? Ele não está em todo lugar? Ele não está dentro de você, agora, nesse instante? Pois é Ele quem cura. E Ele está onde? Dentro de você. Portanto, a cura vem de dentro, ela não vem de fora. As pessoas, os profissionais, eles apenas vão utilizar esta energia, eles vão canalizar esta energia da melhor maneira possível, dentro daquele conhecimento que cada um deles tenha na sua área de atuação. Então, o profissional de acupuntura, ele vai utilizar o conhecimento dele para fazer com que essas energias que já estão ali na pessoa comecem a trabalhar e a fluir de modo melhor, de maneira melhor. As agulhas vão justamente desbloquear esses pontos de bloqueio energético. Não é ele quem está curando, nem as agulhas. Quem cura é o próprio Deus lá dentro da pessoa. Então, um psicoterapeuta bam, ele vai passar, como eu, por exemplo, passo um procedimento para vocês. Vocês acreditam de fato que eu faço alguma coisa? Não. Quem faz são vocês. Quando vocês leem um procedimento e executam ele de maneira correta, a única coisa que eu fiz foi mostrar para vocês o caminho. Mais nada, eu não faço cura nenhuma. Quem cura é o Deus de cada um de vocês. Um médico, um cirurgião plástico, um dentista, qualquer profissional médico, também não é ele quem cura. Ele usa o conhecimento dele, mas quem cura é a própria pessoa, porque a cura, ela vem de dentro. Então, sabendo isso, e agora, sabendo que ter este pensamento de pedir a Deus que tire a dor de fulano de tal, ciclano, beltrano, e coloque em nós, para que aquela pessoa não sinta mais dor e não sofra mais, sabendo que isso é errado, porque de fato a gente está indo contra o livre-arbítrio da pessoa, a maneira de ajudar esta pessoa é curar a nós mesmos. Porque somos nós que estamos incomodados com o sentimento, com a dor daquela pessoa. É a mãe que fica incomodada com a dor do filho, com o sofrimento do filho. Não é o filho. Ele não está incomodado, ele tem outras preocupações. É o pai que fica incomodado com o sofrimento da filha. Não é a filha que está incomodada, ela tem outras preocupações. Então a cura tem que ser do pai, a cura tem que ser da mãe, da esposa, do esposo, dos irmãos, dos filhos.
E como é feito isso? Como eu falei, o Ho'oponopono é uma das ferramentas mais simples para resolver isso. Se você está sentindo angústia, se você está sentindo a dor do seu ente querido, cura isso dentro de você. Cura isso dentro de você. É uma dor que você está sentindo de ver um filho seu passando mal, passando por uma situação ruim. Então cura isso dentro de você, porque quando você cura isso dentro de você, veja bem, vamos colocar nomes, vamos dar objetos, vamos transformar em objeto uma emoção. Digamos que uma mãe que vê uma filha sofrendo no casamento, ela coloque este sofrimento que ela está sentindo, que a mãe está sentindo, por ver a filha ali passando mal, transforme isso num objeto. Virou uma bola, digamos. O que precisa fazer para que a mãe não sinta mais isso? Remove essa bola, joga essa bola fora. Se não tem mais a bola, ou seja, se não tem mais essa emoção negativa e ruim que a mãe sente ao ver o filho ou a filha em determinada situação, então não vai ter mais o problema que gera esta situação. Então é assim que funciona o Ho'oponopono. Ele de fato não remove. Eu já expliquei para vocês que o Ho'oponopono apenas diminui a amplitude de uma emoção, né? Ele não remove. E com a amplitude baixa, pequena, isso não incomoda. E como a cura vem de dentro, quando você resolve, quando você passa a se sentir bem diante de uma situação que antes incomodava você, não tenha dúvida, o seu Deus interior curou isso em você e viu a sua intenção de cura sendo enviada na direção de uma outra pessoa. E ele está lá também, esse Deus que está dentro de você, está lá, nessa outra pessoa. Não tenha dúvida que se ele cura em você, imediatamente ele está curando na outra pessoa. Então esta é a maneira correta de se resolver uma situação que muitos de nós já passamos e ainda passamos diariamente. Quando vemos um ente querido sofrendo, sem que a gente possa fazer nada, achando que a gente não pode fazer nada. Podemos. Cura em si mesmo. Cura em você o que você sente. Essa emoção ruim que você está sentindo, essa amargura, esse gosto ruim de ver um parente seu, um ente querido sofrendo, cura isso em você. Que aí a cura, ela sai de você por meio do próprio Deus que habita em você e também habita na pessoa, e ela se processa lá, na pessoa. Isso serve para qualquer ferramenta, tá, gente? Qualquer uma, qualquer uma. Quando vocês usam, por exemplo, um código sagrado de Agesta em benefício de terceiros, pedindo autorização, é claro, para não ir contra o livre-arbítrio, de fato, quem está ouvindo vocês é Deus, que está dentro de vocês. E Ele sabe mais do que ninguém se essa sua intenção é uma intenção verdadeira, uma intenção de amor. Se for, não tenha dúvida, Ele vai remover isso de você e vai lá curar na pessoa, porque Ele também está lá. Ele acompanha o sofrimento daquela pessoa e Ele sabe se essa energia, se essa intenção que você está tendo é ou não é benéfica para aquela pessoa naquele momento. Então, quando a gente perceber, quando a gente se der conta de estar numa situação como essa, onde a gente vê um ente querido nosso sofrendo, nunca mais, em momento nenhum na vida de vocês, pense ou peça a Deus para remover aquela dor e passar para vocês sentirem no lugar daquela pessoa. Não façam isso. Vocês vão estar indo contra o livre-arbítrio da pessoa, vão estar prejudicando a pessoa, porque vão estar mandando energia negativa para a pessoa e vão estar fazendo com que o universo manifeste energias negativas para você também. Então, além de não resolver o problema da pessoa, você agrava e faz a ocorrência de um problema em você. Ao invés disso, faça uma coisa muito melhor e muito mais poderosa. Use o amor de maneira correta. Usar o amor de maneira correta
Não é querer que a dor daquela pessoa saia dela e venha para você. Não. Usar o amor de maneira correta é curar em você o que você sente por ver aquela pessoa sofrer. Faça isso e você vai resolver o seu problema e o problema da pessoa. Ok, pessoal? Namastê a todos vocês.